Passo rapidamente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapira e passo a palavra ao seu presidente desta conceituada associação, o engenheiro Flávio Henrique Moisés, para fazer a abertura oficial do nosso evento desta noite. É com você, engenheiro Flávio. Boa noite, obrigado, Fábio. Então, como o Fábio falou, sou Flávio Moisés, presidente aqui da associação, e desde já também agradecendo a todos que estão presentes, né? As pessoas que há de assistir também, porque vai ficar gravado, aos que quiserem as inscrições. Agradeço toda a diretoria da associação, né? Bem como os funcionários, colaboradores que participaram de fazer praticamente uma correria aí para a gente estar passando essa palestra. Agradecendo também o nosso presidente do CREA, né, o Vinícius Marquesi, e o Mauro, né, que também se disponibilizou aí para estar dando essa palestra para a gente. É um tema muito interessante e espero que vocês aproveitem. Muito bem. Obrigado, engenheiro Flávio. Então, está aberta a nossa palestra dessa noite. E vamos assistir o vídeo do CREA, vídeo institucional do CREA, que está junto conosco nessa parceria. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Muito bem. Eu sou, a gente sempre faz as aberturas dos eventos, viu, presidente Flávio? Eu, particularmente, eu sempre falo, esse vídeo do CREA é fenomenal. Legal. Quem fez esse vídeo, os vídeos do CREA são muito bonitos, mas esse vídeo é fantástico, viu? Olha, tem que tirar... Se eu fosse no programa do Silvio Santos, eu dava o troféu imprensa para quem fazer esse vídeo, viu? Ele conseguiu a alma mesmo, viu? Muito interessante, né? Mas obrigado, engenheiro Flávio, pela abertura do evento. Através do engenheiro Flávio, cumprimento toda a diretoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapira. E também agradeço a todos vocês que estão conosco nesta noite. Só reforçando que teremos a apresentação e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço que anotem suas questões. Se quiser, pode ficar à vontade de escreverem no chat.
e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam ali a pesquisa de avaliação. No final, terminando a palestra, antes do debate, a gente vai colocar o link ali para vocês baixarem o link e depois, no final do evento, responderem a pesquisa de avaliação. Então, não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e, desde já, agradeço, em nome da associação, a disponibilidade. Está conosco nesta noite Mauro Mendes Filho. Ele é engenheiro ambiental, formado pela Unipinhal. Ele é palestrante, é pós-graduado em gerenciamento de resíduos sólidos pelo SENAC aqui de Jundiaí. Tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem ampla experiência no setor público e privado e também é diretor proprietário da Senaplan, Gestão Sustentável. Então, vamos iniciar a palestra com o engenheiro Mauro Mendes Filho, que falará sobre um assunto muito importante, que é o gerenciamento de resíduos da construção civil. Engenheiro Mauro Mendes Filho, meu amigo, eu gostaria, em nome da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapira, desejamos a você uma excelente palestra, um bom evento. É com você, meu querido. Bom, obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí presentes aí na noite de hoje. Obrigado ao presidente aí, Flávio, também pela oportunidade. É sempre uma felicidade, uma alegria muito grande estar podendo palestrar aí na associação e no CREA. Uma iniciativa aí super importante, né? Essa troca de conhecimento, essa troca de ideia aí que o CREA proporciona e as associações proporcionam para a gente tem que aproveitar isso. A gente tem um desafio muito grande aí, né, em todas as engenharias, então essa troca de conhecimento, essa troca de informação aí eu acho de extrema importância aí dentro da nossa profissão, né? Eu vou subir a apresentação aqui então, para a gente poder começar. Bom, pessoal, então o tema é o gerenciamento de resíduos da construção civil, né? Como o Fábio falou, é um assunto super importante aí dentro quando a gente fala do mundo dos resíduos, né? É um problema que muitos municípios enfrentam por questão de volume de resíduo, alto investimento para processamento e tratamento. Ainda existe um caminho muito longo aí para a gente conseguir uma gestão eficiente desses resíduos, mas eu acredito que a gente está no caminho, então vou falar um pouco sobre essa situação dos resíduos de resíduos de construção civil, né? Acho que a primeira parte aí, as partes mais importantes são as legislações que estão relacionadas à gestão de resíduos, né? Então a gente tem aí como o marco legal aí da gestão de resíduos, que institui a Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305 de 2010, que ela veio debatendo aí desde 2002, né? Houve um debate aí sobre essa política nacional, a gente teve um longo caminho aí até a aprovação dessa política. Então, em 2010, a gente teve a aprovação da política. A gente tem a resolução CONAMA também, que ela estabelece diretrizes, critérios, procedimentos para a gestão de resíduos de construção civil. Então, desde 2002, a gente já tem uma resolução, uma regulamentação aí do gerenciamento de resíduos de construção. E teve algumas alterações aí da resolução CONAMA, né, ao longo do caminho, por conta de mudança de classificação, mudança de legislação. Então, teve algumas adequações aí ao longo do caminho aí da resolução CONAMA. E as legislações estaduais e municipais, né, quando houver. Então, tem município aí que já desenvolveu o seu plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, o seu plano municipal de gestão de resíduos, e acaba tendo algumas legislações, algumas regras próprias em âmbito municipal, né? Então, eu trago alguns conceitos aqui da Política Nacional de Resíduos, né? Então, o que a política ela define como resíduo sólido, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Ela é um material descartado resultante de atividades cuja destinação final se procede nos estados sólidos, semissólidos, gases contidos em recipientes e líquidos. A gente tem né, por mais que a nomenclatura seja resíduos sólidos, a gente tem dentro dessa classificação aí resíduo gasoso e resíduo líquido, né? Aí coloca cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, né? Tendo que ter um tratamento específico. Ela define também como rejeito, então a gente tem essas duas classificações, né? Pensando aí no resíduo, aquilo algo que dá para ser reaproveitado, aquilo que dá para ser reutilizado, dentro de algum processo, algum tratamento, aquilo que tem viabilidade de tratamento.
E o rejeito é aquele resíduo sólido que, depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação, não existe nenhuma forma de reaproveitamento, né? Então, a gente precisa pensar numa destinação ambientalmente adequada. Então, todo material que é gerado, aquilo que a gente não tem, porque muitas vezes você tem tecnologia para tratamento, mas não existe viabilidade do tratamento, então isso entra no rejeito também. Então, tem algumas classificações, né, mas na hora da prática, a gente vê que um exemplo, isopor, né, o isopor ele tem viabilidade de reciclagem, existe tecnologia para isso, mas tem alguns lugares que ele é viável por conta da logística e tem lugares que ele não é viável por conta da logística ou por falta de processo de tratamento, né? Então, aí ele é classificado como rejeito também. Tem alguns conceitos também da Política Nacional de Resíduo, né, que ele traz aí, primeiro, a prevenção e a redução na geração. Então, acho que o principal aí, porque quando a gente fala de tratamento de resíduos, né, a gente tem que pensar nisso como o último processo, né, porque o primeiro processo é como é que a gente não gera o resíduo, né? Como é que a gente, dentro de uma obra, falando específico do resíduo de construção civil, como dentro de uma obra a gente consegue reduzir a geração, reaproveitar aquilo que a gente está gerando, fazer uma destinação mais adequada, pensar numa forma, aí, numa metodologia de construção que gere menos resíduo. Então, a ideia principal dentro de qualquer processo de resíduo, de gerenciamento ou de gestão, é a não geração, né? Como é que eu consigo, enfim, viver e consumir gerando menos possível, né? Aí depois vem o instrumento para propiciar o aumento da reciclagem, da reutilização, aquilo que tem valor econômico. Então, dependendo da nossa atividade, a forma com que a gente atua, então a gente vai gerar algum tipo de resíduo, né? Acho que todo mundo no dia a dia gera vários tipos de resíduo. Então, como é que a gente consegue viabilizar o tratamento disso, né? Como é que a gente... que eu vou falar da questão dessa viabilização do tratamento, a gente estava até comentando um pouco aqui antes do início da palestra, a importância da segregação do material da fonte, né? E às vezes a forma, eu vou falar um pouco do material reciclado, né? Às vezes a gente tem papelão em casa, papel, material que teria potencial para ser reciclado, e quando a gente mistura com material orgânico, contamina esse material, a gente viabiliza ele de ser reciclado, né? Então ele já vira um rejeito por conta da contaminação que a gente fez nesse material. A mesma coisa no resíduo de entulho, né? Se a gente tem um tipo de material que poderia ser reciclado, um papelão em obra, ou qualquer coisa em obra, mistura tinta, algum material contaminante, a gente já inviabiliza o processo de reciclagem desse material, né? Então, primeiro é reutilizar o material, reduzir o material, né? Depois tentar reutilizar o máximo possível daquilo que foi gerado em outro processo ou para outro fim. Aí, quando a gente não tem uma reutilização, a gente pensa numa reciclagem, né, desse material, o repensar, né, que fala também, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o processo começa no repensar, né? Como é que a gente pensa na nossa forma de atuação aí para que a gente gere menos resíduo. Aqui também tem o recusar, né? Por exemplo, a gente vai no mercado, a gente levar uma sacola reciclada, ou às vezes fazer uma compra a granel, tentar várias formas aí de tentar reduzir o volume de resíduo gerado, aí depois vem a cadeia do reutilizar e reciclar. E aqui tem os conceitos da gerenciamento de resíduo, né? Como é que funciona a cadeia aí, desde da geração, né? Como que tem que ser, né? Então, quando a gente pensa no gerenciamento de resíduos sólidos, a gente primeiro mapeia a questão da geração. Então, qual é a fonte geradora, quem está gerando o resíduo, porque a partir daí a gente classifica o resíduo, né? Qual que é a classe do resíduo a partir do seu gerador. Aí tem a segregação do material, de acordo com a classificação, a forma de acondicionamento, a forma de armazenagem, como é que é feita a coleta e o transporte desse material, para onde eu vou destinar ele, qual que é a forma de tratamento e a disposição final. Então, a gente tem a diferença aí também, que é importante falar, entre destinação e disposição final, né? A destinação é para onde eu vou mandar, se eu vou mandar para um processo de tratamento, para uma central de triagem, para um aterro sanitário. Aí tem essa forma de tratamento e a disposição final é quando gera o rejeito, né? Como eu vou dispor, né, esse material depois de ter passado por todo o processo enfim, de tentar reciclar, reutilizar, até que isso vire um rejeito que eu não tenho mais viabilidade aí para retornar esse material para dentro da cadeia, né? Aí também tem uma rodinha aí que acho legal colocar, né, que é a parte que a gente fala aí da gerenciamento de resíduo, que vem desde dos distribuidores da indústria, né? Aí vai para o distribuidor, o varejo, o consumidor, coleta, seleção e a reciclagem. É legal a gente pensar
dentro de toda essa cadeia, que essa cadeia é formada por várias pessoas envolvidas, né? Desde a pessoa da indústria, do distribuidor. Então, a gente consegue enxergar aí, que é uma coisa que a política traz bem forte, é muito importante, é a responsabilidade compartilhada, né? Porque todos têm responsabilidade da destinação de resíduo, né? Desde a indústria até o distribuidor, até o comerciante, o consumidor, até fazer com que consiga fazer a reciclagem. Então, toda a cadeia aí, ela tem vários stakeholders relacionados à cadeia da geração do resíduo, né, desde a fabricação até a geração, e essa responsabilidade é compartilhada, né? Então, todos têm responsabilidade por uma etapa do processo. Aí eu trago um pouco sobre a questão, né, que a gente estava falando sobre a prioridade aí da gestão dos resíduos, né? No artigo 4º da resolução CONAMA, ele traz isso, né? Os geradores devem ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos, secundariamente a redução e a reutilização, a reciclagem, o tratamento de resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada. Então, né, reforçando o que a gente estava falando, né? Então, a primeira etapa aí é como é que a gente pensa em processos para não gerar, para reduzir a geração de resíduo, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e o rejeito. A gente sabe, a gente até está comentando isso dentro de uma obra, né, que a gente sabe que a maior dificuldade é realmente a gestão de resíduo dentro da obra, né? Como é que você faz a capacitação, o treinamento, a qualificação do pessoal ali que vai gerenciar, para que eles entendam quais são as classes de resíduo, para onde tem que destinar cada um, como é que eles vão armazenar cada um, quem que vai ser os responsáveis pela coleta e tratamento e destinação de cada resíduo. Então, por isso que é importante aí todo o estabelecimento aí fazer seus planos de gerenciamento de resíduo, né? A gente tem assim, acredito que a maior dificuldade do controle disso são os pequenos geradores, né? Porque as obras maiores, hoje, para poder ter licenciamento, como fiscalizador, sempre tem um responsável técnico nessas maiores obras aí, então a gente consegue ter um controle melhor e mais selecionado do que gera, né? O maior problema nosso aí realmente são com os pequenos geradores, que a gente não tem muito controle. Eu vou falar um pouco disso mais para frente também, mas eu acho que o maior gargalo aí da questão da gestão do resíduo de construção civil realmente são os pequenos geradores aí, pela falta de controle, fiscalização, monitoramento, falta de educação e conhecimento mesmo. Então, a gente tem um problema grave aí nessa questão. A resolução CONAMA, ela vem também com suas alterações, né? Em 2004 teve a resolução CONAMA 348, a 431, eu vou falar um pouquinho sobre elas um pouquinho mais para frente, a 448 de 2012 e 2015 teve outra alteração aí na CONAMA. Então, a CONAMA ela estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos de construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. Então, ela vem aí com esse objetivo, né? Então, no artigo 2 da resolução CONAMA, ela adota as seguintes definições, né, como resíduo de construção civil. São os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes de preparação e escavação de terrenos, tais como os tijolos, blocos, cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, compensado, forro. Então, a gente vê aí uma infinidade de material que é gerado aí dentro de uma obra, né? Porque a gente tem uma ideia, né? Normalmente, quem trabalha com isso entende isso, sabe os resíduos que são gerados, mas quando a gente fala assim para o público em geral, quando a gente fala em resíduo de construção civil, normalmente o pessoal enxerga entulho só, né? Mas olha a grande gama, a grande classificação e a diversidade de resíduo que a gente gera aí dentro de uma obra, né? Isso mostra o quanto é complexo a gente fazer esse gerenciamento e essa segregação, né? Porque o maior problema mesmo da geração do gerenciamento de resíduo de construção civil é realmente a forma de segregação, né? Como é que é segregado, porque a partir da segregação é que a gente consegue viabilizar outros processos, né? Então, e muitas vezes que o material é muito sujo, ele vem muito contaminado, acaba inviabilizando o processo de tratamento pelo custo de segregação desse material, né? Então, acho que é uma parte bem importante aí essa definição. Os geradores, né, que são pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que geram resíduos definidos nessa resolução. Então, todas essas pessoas são responsáveis, elas são caracterizadas como geradores. Não precisa ser empresa, não precisa ser órgão público, então todos eles têm a classificação desde pessoas físicas, né?
Então, são responsáveis aí pela geração, pelo tratamento aí dos resíduos. E os transportadores são as pessoas físicas ou jurídicas encarregadas da coleta do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. Também é um problema aí que a gente enfrenta aí principalmente no mercado. Eu presto algum serviço para um pessoal que trabalha com caçambas e um pessoal que trabalha com área de processamento e aterro de resíduos de construção civil. E o grande problema é esse, né? Por falta de fiscalização, você acaba tendo empresas aí que não seguem as normas, que não seguem o padrão, e você não tem uma fiscalização dessas empresas. Então, ela acaba fornecendo o serviço mais barato, e aquela empresa que quer trabalhar de forma correta, quer trabalhar atendendo as normas e as leis, por ter um custo maior para destinar em forma correta, ela acaba sendo prejudicada por conta disso, né? Acaba inviabilizando ela na competitividade de mercado, né? Então, eu também vou falar um pouco disso mais para frente, né? Essa problemática aí da questão da fiscalização. Aí está as alterações da resolução CONAMA, né? Então, a resolução CONAMA que ela estabelece aí critérios e procedimentos para a gestão do resíduo. Aí a 348, 16 de agosto, ela vem alterando, aí, incluindo amianto na classe de resíduo perigoso, que antes não era classificado como resíduo perigoso. Então, a gente tinha, era bem normal a utilização de amianto aí dentro de sistemas de construção. A gente tem até redes aí de água que era utilizada amianto, né? Então, agora a gente começou a entender um pouco a composição desse amianto e foi classificado como resíduo perigoso. Então, essa resolução CONAMA, ela vem alterando essa classificação, né? Aí a 431, que também vem alterando, né, estabelecendo uma nova classificação para o gesso. E a resolução 448, que também ela altera vários artigos aí da resolução CONAMA. E a resolução 469 de 2015, que ela estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos de construção civil. Então, ela vem complementando aí a CONAMA 307. Então, como é que a gente faz a classificação do resíduo, né? Como é que é a cadeia de classificação? Então, primeiro a gente entende qual que é a estruturação e a composição daquele material. Depois a gente faz a avaliação quanto ao aproveitamento, a transformação daquele material, para ver se ele pode passar por algum tipo de transformação, para ver se tem viabilidade para passar algum tipo de tratamento, quais são os procedimentos, os processos para isso, né? Aí depois a gente faz uma avaliação do risco potencial de meio ambiente, né? Aquele resíduo é contaminante, não é? Como é que tem que tomar cuidado no armazenamento, transporte, tudo aquilo que eu passei antes, né? Daquela classificação, do armazenamento, do transporte, da destinação e da disposição correta aí dos resíduos. E quanto à sua origem e natureza, né? Qual que é a origem do material gerado. Então, a gente tem aí a classificação, né? Dentro da CONAMA, ela traz essas classificações aí de resíduo, né? A classe A, B, C e D. Então, aí na classe A, a gente tem os tijolos, telhas, areia e outros resíduos, né? Que podem ser triturados. E a destinação dele a gente pode mandar para usinas aí de reciclagem, ou pode ser encaminhado para aterro de NERDs, ou para a área de transbordo e triagem de material, né? A classe B, que é o papel, gesso, embalagem de tinta vazia, papelão, madeira e plástico, que são destinados aí à usina de reciclagem, a parte de triagem também, aterro sanitário. Esse tipo de material pode ser recebido. Isopor, massa corrida, massa de vidro e outros materiais não recicláveis, que não pode ser utilizado. Então, destinação é aterro sanitário ou aterro de resíduo não perigoso. E a classe D, aí, que é tinta, verniz, solventes, que já entra na classificação de resíduo perigoso, né? Tem alguns municípios que... Eu trabalhei no município de Casa Branca, porque, assim, quando a gente fala de processamento de resíduo de construção, o investimento ele acaba sendo um pouco alto para resíduos de pequeno porte, né? Então, até a Política Nacional de Resíduos, até o novo marco regulatório, que eu acho que é fundamental no novo marco, que ele traz a questão de, tanto a política de resíduos, que ela traz o benefício de se trabalhar de forma consorciada, que eu acho que é muito importante isso, que é o que vai viabilizar muito processo aí de reciclagem, de tratamento, que quando a gente pensa em processo de tratamento de resíduo, tanto de construção como resíduo domiciliar, quando a gente pensa em usinas, em processos de geração de energia e de reaproveitamento, são processos caros que muitas vezes para municípios pequenos não viabiliza. Quando a gente pensa no Brasil, aí, mais de 70% dos municípios são municípios abaixo de 50 mil habitantes, né? Então, como é que a gente vai conseguir resolver esse problema de processo de tratamento
para municípios pequenos, né? Então, tanto a política nacional de resíduos quanto o novo marco regulatório, ele traz essa importância de buscar soluções de forma consorciada, né? Que eu acho que é o que consegue viabilizar a implantação de usinas de tratamento. Mas pequenos municípios, aí, se tiver um material bem segregado, bem limpo, né? A gente tinha um trabalho bem legal que a gente desenvolvia quando eu trabalhei na prefeitura aqui de Casa Branca, quando eu fui diretor de meio ambiente, que a gente dava um jeito de selecionar esse material, né? Um material mais limpo. A gente fazia bastante recuperação de estrada rural, né? Então, estrada rural, estrada de erosão, área de erosão, pequenas valas, enfim, área degradada. Então, a gente conseguia reutilizar, dependendo do porte da área, né? A CETESB permite isso, que faça a recuperação de área sem licenciamento, dependendo do tamanho da área. Então, a gente conseguia reutilizar bastante esse material para esse fim. E para a recuperação dessas áreas de estrada rural, né? Que Casa Branca ele tem 800 e quase 900 quilômetros quadrados aí, a cidade é pequena, então existe muita estrada rural aí para ser recuperada. Então, é um destino também que eu acho que acaba viabilizando para os municípios menores, né? Que acaba não tendo condição ou viabilidade para poder ter uma máquina para processar o teu material. Aí são os resíduos, né, de construção civil também, mostrando um pouco do que eu acabei de falar lá, né? São os tijolos, bloco cerâmico, concreto, solo, rocha, metal, cola, tinta, madeira, gesso, pavimento asfáltico, vidro. Então, são diversos aí tipos de materiais que são gerados dentro de uma obra, né? Aqui está um pouco sobre a classificação, né, que a NBR é 10.004, a BNT, que ela traz sobre a classificação de resíduos. Então, ela traz lá, né, se o resíduo é perigoso ou não, né? Então, classe 1 são os resíduos perigosos, que está aí no grupo A, B, C e E, que é o material biológico, material químico, material radioativo e material perfluorocortante, que são classificados como resíduo classe 1, resíduo perigoso, e o resíduo classe 2 como inertes e não inertes, né, que é o classe 2A e o classe 2B, que ele está caracterizado no grupo B, né? Então, tem aí, né, a importância de a gente, né, dentro das grandes obras ou dentro de qualquer procedimento, até no município mesmo, de ter esse plano de gestão de resíduo, de gerenciamento de resíduo de construção civil, né? Então, como é que eu trouxe um pouco da questão do ciclo aí, da importância dos procedimentos aí para desenvolver um plano de resíduo de construção civil. Então, primeiro você faz a estimativa da geração do resíduo a partir dos projetos, especificações construtivas, mencionados os volumes, tipos e classes de resíduo. Então, todo projeto ele tem ali seu memorial descritivo, o material que vai ser utilizado, os métodos de construção. Então, ali você já consegue entender qual que é a classe de resíduo que você vai gerar e já consegue mapear o tipo de material e a logística que você tem que fazer disso dentro de uma obra, né? Então, primeiro você faz essa caracterização, aí depois você tem a classificação e a estimativa ali do que você vai gerar, você levanta as possibilidades de destinação, né? Então, para cada tipo de resíduo, você já faz um mapeamento para onde você vai destinar. Ou você vai para material reciclado, no município onde eu estou fazendo meu empreendimento, tem uma cooperativa de reciclagem, então vou entrar em contato com eles para poder destinar todo esse material para ele, fazer essa triagem. Existe uma usina que vai processar meu resíduo de construção, existe um mau aterro que tem classificação para classe 1 para receber meus resíduos perigosos, que ele tem licença, tem regularização e tem documento para receber meu tipo de resíduo. Então, você mapeia toda essa logística, né, desde a geração e o armazenamento dentro da obra e para onde você vai destinar esse material. A logística, né, como é que você vai movimentar esse material tanto dentro da obra quanto fora dela, né, como é que vai funcionar a logística dentro do empreendimento, né, e as áreas de armazenamento desses resíduos. A capacitação da equipe, né? Como é que você vai capacitar essa equipe para que ela entenda essa importância de estar fazendo essa destinação e também entenda a classificação dos resíduos. Muitas vezes, às vezes o pessoal não entende qual que é a classificação, para onde destinar, como é que armazena. Então, é super importante essa questão de capacitação, né, para que eles façam a triagem adequada, né? Que a triagem é o acondicionamento adequado do material, a destinação e o registro, né? Então, a coleta e destinação de resíduo de construção civil, com o respectivo controle de transporte e destinação do resíduo, né? Então, como é que você vai documentar isso e comprovar toda essa... você está cumprindo todas as normas aí
da cadeia aí da geração até a destinação desse material, né? E, então, todas essas etapas aí são de extrema importância aí na hora do planejamento, quando for fazer o planejamento aí de qualquer obra, tanto para gerenciamento mesmo dentro de uma obra, quanto para o município também fazer o plano de gestão de resíduos de construção civil dele, né? Para poder criar normas, procedimentos, para poder conseguir regulamentar, né? Então é importante que o município também crie essas regras aí, seguindo a Política Nacional de Resíduos. Então, em 2021, foram coletados, estou trazendo algum panorama da Abrelp, né? Que saiu em 2022, são dados de 2021. Então, foram coletados pelos municípios mais de 48 milhões de toneladas de resíduos de demolição. Então, teve um crescimento aí de 2,5% em relação ao período anterior, a 2020. Então, a gente vê aí que a destinação é de 227 quilos por ano, por habitante, né? Então, a gente vê que quase se iguala aí ao volume de resíduo coletado, resíduo domiciliar, né? E o maior problema do resíduo de construção civil é que ele é um resíduo volumoso, diferente do resíduo domiciliar, que ele se decompõe, tem um resíduo orgânico. Então, ele é um resíduo complicado de ser tratado assim, e gera um impacto muito grande nas áreas onde elas são destinadas, né? Então, a gente vê um problema muito grave aí também em pequenos municípios, que por falta de destinação desse material, de ter um local adequado, acaba muitas vezes indo parar em aterro sanitário, né? O que acaba com a vida útil do aterro, o que acaba com a área também, né? E dependendo do material que vem com vários contaminantes, acaba contaminando mais ainda a área. Então, a gente vai criando vários passivos aí ao longo do caminho. Então, um pouco mais da metade do resíduo coletado no Brasil vem da região Sudeste. Então, só da região Sudeste, eu vou mostrar um pouco do panorama também, esse gráfico. Então, a gente vê que é muito relativo à questão da região, né? Então, a gente vê que a região que acaba sendo mais desenvolvida, mais urbana, ela gera um volume maior de resíduo de construção civil. Então, aí a gente pega aí no Centro-Oeste, né, com per capita aí 323 kg habitante ano. Então, a média aí é Brasil 227, só no Centro-Oeste é 323. Então, tá aí um pouco do grafiquinho aqui, mostrando para vocês aí um pouco do dado que está mostrando anterior. Aí tá o gráfico, né, que mostra aí que o Brasil gerou 48 milhões de toneladas, e o Sudeste aí, e o Centro-Oeste aí como um dos grandes geradores, né? O Sudeste, principalmente, o grande gerador é quilo habitante ano, né? Então, por ser uma região menos urbanizada, ali, menos ocupada, você acaba tendo um volume maior pensando em habitantes. Mas o Sudeste aí é o campeão aí em geração de resíduos de construção civil, aí, gerando 25 milhões de toneladas ano. É muito resíduo, né? Quando a gente pensa em volume, então, é muita coisa. Aí também tem um pouco da geração por capital, né? A gente vê a região de São Paulo, a capital de São Paulo, como a maior geradora, né? A gente vê que é um canteiro de obra ali, toda a região de São Paulo. Até fui no município ali esses dias aí fazer um projeto aí, uma proposta de concessão de saneamento no município ali próximo ali, que o município ele tem uma projeção ali para sair de 30 mil habitantes até 2040, 2050 para 150 mil habitantes. Então ele vai quase triplicar de tamanho, né? Então, você chega no município lá, é um canteiro de obra a cidade. Eu acredito que bastante município tá passando por esse processo. Então, aí mostra um pouco da cadeia, né? Qual que é a problemática da cadeia dos resíduos, né? A gente tem aí todos os stakeholders aí envolvidos dentro do processo. A gente tem como principal aí a administração pública. Então, a gente sabe aí que a questão do resíduo de construção civil ainda é muito ausente dentro da agenda de política pública, né? Ainda é muito pouco discutido, pela questão mesmo de jogar... Normalmente, tem município aí que já tem os caçambeiros que se viram, já tem as empresas que coletam. Então, o município, às vezes, ele fica um pouco à mercê desse problema, ele acaba assumindo mais o problema do pequeno gerador mesmo, né, que coloca na frente de casa, que destina em um local irregular, enfim. Mas quem acaba assumindo a responsabilidade por essa má gestão é o poder público, né? Ele tem essa responsabilidade de estar gerenciando, fiscalizando a destinação e o gerenciamento disso dentro do município. Então, aí ele tem um custo alto para a limpeza dos pontos viciados por conta disso mesmo, né, de ter uma falta de uma estrutura, de ter uma falta de fiscalização, um acompanhamento melhor desse gerenciamento
dessa gestão do resíduo de construção dentro das cidades. Aí os recursos também são mal alocados e as estruturas insuficientes, e as soluções são mais reativas do que proativas, né? Então, visa sempre resolver o problema, né? Quando você tem um ponto viciado, quando você tem um aterro irregular, então ela visa mais estar atendendo e resolvendo o problema do que realmente montar uma estrutura aí que atenda às necessidades aí para poder resolver o problema de fato, né? Os geradores de resíduo, pela falta de educação ambiental insuficiente, pouco efetiva, poucos ou nenhum ecoponto para pequeno gerador, grandes geradores focam em custo e não enxergam os riscos, e insegurança sobre a destinação. Então, a gente tem esse problema de educação ambiental e tem realmente as pessoas não entendem muito o problema que gera a questão da destinação incorreta, e sempre o gerador ele procura um custo menor, né? Então ele vai lá contratar o cansabeiro mais barato, o cara que às vezes não atende a norma, o cara que às vezes não atende a resolução, às vezes ele vai lá, vai pegar teu material e vai jogar em qualquer área irregular, então ele acaba não tendo custo, acaba oferecendo um custo menor para o empreendedor, né, para o pequeno gerador, para a grande obra, então ele acaba tendo esse problema, né? Então é um problema muito grande a questão dos geradores. Os transportadores, que é concorrência predatória, muita informalidade, falta de orientação de fiscalização, subterfúgios para o descarte intermediário da cadeia e resistência sobre as mudanças. Então tem esse problema aí que eu estava falando um pouco, que vem da questão do gerador entender o papel do transportador, né? Então a gente tem um problema muito sério nisso e acaba ficando pela falta da fiscalização. Então, a gente não tem fiscalização, não tem acompanhamento, então tem diversos problemas aí que envolvem essa questão, né? Então, tem a concorrência predatória por conta disso, né? Aquele cara que quer seguir todo o procedimento, tem a consciência, quer fazer de forma correta, acaba sendo prejudicado aí porque tem um custo maior aí dentro de todo o processo. E o destinatário, né? Fala da burocracia para o licenciamento, a dificuldade em receber o resíduo, a falta de apoio do poder público e o preconceito com o material reciclado, né? Que é o patinho feio da cadeia, porque a gente ainda tem muito essa questão aí, porque quando a gente fala de processamento, de processo, de reutilização de material, quando a gente pensa numa usina de processamento de material de resíduo de construção civil, a gente vai tirar matéria-prima ali para poder ser reutilizado dentro do processo de construção. E a gente ainda existe um pouco de falta de regulamentação desse material. Hoje ele ainda pode ser usado para obra não estrutural, né? Então existe alguns fins para esse tipo de material, mas o mercado também tem que saber absorver isso, a própria município, a própria prefeitura também tem que conseguir absorver isso, porque não adianta a gente processar um monte de material, ter um monte de volume de material e não ter para onde mandar, não ter para onde destinar, né? Então a gente também fala isso quando a gente pensa também no processamento aí de resíduo domiciliar, que a gente fala aí da geração aí do CDR, né? Alguns processos que geram CDR para queima para geração de energia. É uma tecnologia muito viável, né? Mas depende da região onde você está instalado, porque você precisa ter cimenteira, você precisa ter fornecedores e você precisa ter pessoas que vão receber aquele material, que vão reutilizar aquele material, porque senão você gera outro problema, né? Você acaba fazendo uma transformação, reciclando e gerando um tipo de produto que você não tem escoamento dele. Então, aí você tem problema de armazenamento, tem problema de escoamento, aí você vai acabando gerando outro problema. Então, é importante que qualquer processo de tratamento e reaproveitamento e reciclagem, a gente consiga enxergar essa cadeia, né? E para onde que eu vou destinar meu material? Aí eu acho que é um papel fundamental aí da administração pública estar incentivando isso e aproveitando. Eu vou até trazer um caso de Jundiaí aí, que eles economizaram no último ano quase 6 milhões aí de matéria-prima para obra pública, né? Então a gente vê aí que tem boas utilizações aí para que a gente faça o aproveitamento desse material. Aí eu falo um pouco da cadeia, né, sobre a inércia, né, que a gente pode falar inércia burra do entulho, né? Então a prefeitura ela não é prioridade da agenda da prefeitura. Aí o gerador ele contrata a empresa com menor preço, né? Porque é isso que ele está preocupado, porque ele ainda não entende o impacto daquele material no meio ambiente, ou não entende o impacto que ele pode causar com o resíduo dele. Aí o prestador de serviço, né? Que entulho é descartado em qualquer área sem licenciamento, e a dificuldade de manter o negócio em pé. Então a gente tem essa dificuldade aí por conta dessa concorrência predatória, né?
A gente vê aí que mais da metade dos municípios ainda não tem plano de resíduos sólidos e ainda operam lixões. Então, a política ela veio desde 2010. A ideia era que a gente conseguisse encerrar os lixões aí até 2014. Aí esse prazo foi sempre alongando, alongando. Agora a gente está em 2024. Eu não sei se a gente consegue encerrar os lixões, né, por diversas razões. Porque quando a gente pensa aqui no nosso estado de São Paulo, né, a gente ainda está por mais a gente ainda tem muito problema aqui de resíduo, mas a gente ainda está bem evoluído, as coisas ainda começaram a acontecer aqui, a gente tem uma fiscalização mais rígida aqui dos órgãos ambientais, mas quando a gente pensa em Brasil, né, a realidade acaba sendo outra, né, infelizmente. Então, a gente tem aí um número de lixões ainda no Brasil que é operado, né, desde 13 anos depois da aprovação da política, a gente ainda tem muitos lixões aí pelo Brasil. Então, o pequeno gerador é responsável pela maior quantidade de geração e não tem educação ambiental adequada. Então, é isso que a gente fala, né? Por mais que a gente pense em grandes empreendimentos, normalmente grandes obras, eles têm uma fiscalização mais rígida, né? Porque tem a prefeitura em cima, tem um órgão licenciador em cima, ela gera um grande volume, então ela tem todos os procedimentos ali internos ali para poder gerenciar esse resíduo. E o grande problema nosso realmente é o pequeno gerador, né? Que ele não separa o material de forma adequada, que ele destina aí para que acabar entrando nessa inércia, né? Que ele destina aí para o caçambeiro que tem menor preço, que o cara não segue nenhuma resolução, nenhuma norma, que ele destina em qualquer lugar, né? Em pontos viciados aí, então a gente tem esse grande problema, né? Então a educação ambiental acho que é muito importante, né? Porque assim, eu entendo que as pessoas elas só conseguem entender a importância daquilo quando ela está envolvida ou quando ela conhece o impacto que aquilo gera na vida dela, né? Então, uma coisa que eu cito muito aí na questão quando a gente desenvolve plano de saneamento básico, né? Quando a gente faz as audiências públicas aí, mal as pessoas participam, né? É que as pessoas elas não entendem a relação que tem o saneamento com a vida delas ainda. Então, quando ela começa a entender essa importância do que aquilo, né, do que aquele plano pode interferir de bom ou de ruim na vida dela, às vezes ela participa, né? Mas infelizmente não tem isso. Às vezes a pessoa está ali, o filho com dor de barriga, que a gente tem um problema muito grave nessa questão de saneamento, né? A gente tem um dado muito que acho que é mais de 6 milhões de mulheres não estão no mercado de trabalho por problemas de saneamento. Aí você vai ver porque o filho está sempre doente, dor de barriga, diarreia, então a gente tem esse problema muito grave aí da falta da contaminação por falta de saneamento. Aí a mulher não tem com quem deixar o filho ou o marido, aí não tem como trabalhar, né? Que não consegue se comprometer com o horário. Aí na hora que vai ver, ela não entende que aquela relação, aquele problema que ela enfrenta no dia a dia tem relação direta com a falta de saneamento básico, né? Então acho que essa falta de conhecimento aí, então eu coloco a educação ambiental aí como um aspecto muito importante dentro disso, né? Não só a educação ambiental, que a gente ainda pensa em educação ambiental como alguns eventos, né? Dia do meio ambiente, dia da árvore, mas uma educação ambiental que pense aí de uma forma de cultura mesmo, né? Uma forma de pensar nossa relação com o meio, enfim, acho que a educação ambiental tem que ser vista mais como uma mudança de cultura mesmo do que esses eventos mesmo que são pontuais, né? Que infelizmente a gente enxerga a educação ambiental dessa forma ainda no país. Então, descarte regular de RCC, né? Então, a gente tem aí uma imagem aí que eu acho que é familiar para muita gente. Com certeza, todo mundo já viu uma situação dessa aí em qualquer cidade, né? Isso, infelizmente, ainda é comum em muitos lugares, né? Então, a gente coloca aí que a necessidade de diretrizes para a redução dos impactos ambientais gerados pelo RCC, a disposição de RCC em locais inadequados contribui para a degradação ambiental. A gente traz aí o problema, né, da destinação incorreta do material, né, a deteriorização da qualidade do ar, a alteração da qualidade das águas, a interferência da flora e da fauna local, a alteração das condições de saúde e da segurança, o incômodo para a comunidade, a alteração do tráfego e vias e aumento do volume de resíduos, de aterros de resíduos, né? Então, a gente tem aí um problema muito grave aí nessa questão. Eu trouxe aqui um caso, né, da realidade aí do município da Serra, em Espírito Santo. Então, tem uma matéria aí que eu achei interessante, é um pouco antigo, mas é a realidade que a gente enfrenta hoje ainda. Então, o município ele gastou mais de 5 milhões por ano para limpar pontos viciados, né? Então, quando a gente fala aí de medida, quando o município ele fica só resolvendo o problema, né?
não tentando minimizar o impacto. Então, na hora que está lá o destinação material no lugar inadequado, ele vai lá e faz a limpeza. Então, pensa aí, né? 5 milhões por ano para limpar esses pontos viciados. Então, o município, mais ou menos, tem uma olhada aqui de 500 mil habitantes. Eles tinham lá mais de 1.500 áreas de disposição de resíduo irregular. Pensa em um município com mais de 1.500 áreas, né? Então, hoje eles conseguiram reduzir para menos de 400. Então, eles desenvolveram alguns programas, né, para o programa de Serra Limpa, né, Serra Linda. Então, dentro disso, eles disponibilizaram alguns ecopontos. Eles estão tentando viabilizar algumas estruturas para que consiga viabilizar e resolver o problema. Porque tem muito disso, né? Às vezes o morador vai lá, eu gerei um resíduo de construção em casa, 2, 3 latas aqui, eu não sei onde destinar, como é que eu faço? Aí o cara bota dentro do carro e joga em qualquer lugar, ou se tiver uma sacolinha num ponto, ele joga. Então, ele não se preocupa muito. Às vezes é por falta, tem a falta da consciência da pessoa também, mas muitas vezes também tem a falta de uma infraestrutura do município onde permite que essa pessoa leve esse material, né? Então, por isso que é importante aí a instalação de ecopontos aí nos municípios para poder viabilizar isso. Eu vou trazer também um caso que é bem legal aí do ecoponto, que eu fui conhecer lá em Votuporanga. Eu trouxe um vídeo aí que explica um pouco do ponto lá, que é um exemplo bem legal de ecoponto. Então, como que a gente sai dessa inércia, né? Então, aí para o município, ele gastou mais de 5 milhões por ano para a limpeza dos pontos viciados, mais de 20 pontos de grande porte, descartes limpos frequentemente pela prefeitura. São mais de 400 lixões hoje, né? Ainda, né? Já foram 1.500 no passado. Então, qual que foi a solução disso, né? Criar um programa Serra Limpa, Serra Linda. Então, é importante, eu sempre falo, tanto de qualquer coisa que a gente desenvolve, né? Programa dentro do município, né? Tanto de educação, quanto de coleta seletiva, é importante a gente desenvolver, né? Eu sempre sou a favor disso, de se desenvolver um programa para isso, né? Porque quando você desenvolve um programa, você consegue uma visibilidade melhor. Às vezes as pessoas se identificam mais por fazer parte do programa, por ter um acompanhamento, um monitoramento desse programa, por você gerar dados e indicadores do programa para mostrar quanto que é importante a participação das pessoas. Eu acho que isso é bem importante, essa questão dessa transparência, sabe? De você criar um programa, criar uma legislação que regulamente aquele programa que você vai desenvolver para que tenha regras e para que você consiga fiscalizar, né? Então, acho que é importantíssimo isso também, a questão dessa regulamentação e a questão da criação de indicadores, né? Para que a sociedade entenda o impacto positivo, tanto o impacto negativo que ela causa por não fazer o gerenciamento correto, mas quanto o impacto positivo também que ela está fazendo por estar fazendo o trabalho de forma correta, né? Porque ela acaba se sentindo parte da solução também, né? Então, essa é uma questão fundamental. E os ecopontos e a área de transbordo aí dos materiais. Isso tudo implantação de PPPs. Então, acho que também a parceria público-privada aí, ela vem... A gente pode falar isso na área de saneamento, né? Água, esgoto e resíduo e drenagem. Acho que a parceria público-privada, ela vem como um aspecto importantíssimo aí na questão de investimento, né? Porque muitas vezes a área pública não tem muito recurso para investir no início. Então, a iniciativa privada, ela tem esse maior poder de aporte no início para poder estruturar um processo desse. Então, acho que a parceria público-privada aí é super válida aí dentro de qualquer processo aí, né? Então, o novo marco regulatório traz essa importância também das PPPs, né? Aí tem um caso também lá em São Bernardo, também de várias áreas aí lá que era destinado para resíduo, para destinação irregular de resíduo. Então, eles fizeram a recuperação de algumas áreas, então eles tentaram revitalizar. Então, uma coisa que é importante, né? Acho que a gente vê aí em muitos municípios, né, quando a gente vai fazer plano e fazer a visita desses pontos irregulares, a gente é incrível, né? Quando a gente vê lá uma placa proibido jogar lixo, de longe é lá que tem o lixo, né? Então, parece que o pessoal procura essa placa para poder jogar o material, né? Então, a gente precisa aí pensar em novas formas antes de recuperar a área, né? Então, até um trabalho que eu também desenvolvi quando eu era diretor de meio ambiente, a gente tinha um problema sério lá com destinação de material lá, que era na entrada da cidade, num pontilhão. Você tem uma entrada para uma área alternativa da cidade, que entra pelo bairro do Desterro. Aí tinha um pontilhão lá, que do lado desse pontilhão era um lixão lá, né? Então tinha de tudo.
tinha lixo domiciliar, tinha resíduo de construção civil, tinha diversos tipos de material lá que era lançado, que o pessoal, a própria população destinava. Aí o pessoal colocou uma caçamba, né? Mas aí a caçamba, ela acaba incentivando mais ainda, tipo, tá mostrando para a sociedade que ali é um lugar para colocar lixo, né? Mas só quer que coloque de forma organizada. Aí a gente colocaram umas caçambas lá e acabou gerando um problema maior ainda, que mais pessoas começaram a colocar o material lá. A gente falou, puta, aí não é o caminho correto, né? Então a gente resolveu limpar a área e nós fizemos uma área de convivência da população, né? A gente fez um mural lá da cidade, fizemos lá uma pintura lá do pontilhão, aí criou um espaço de convivência, porque quando você cria isso, a própria população, ela se sente parte do lugar. É isso que a gente trabalha, né? Quando eu vou trabalhar a questão de educação ambiental e conscientização, e fazer essa parte de mobilização social, essa cultura que a gente tenta levar para as pessoas, né? De que a nossa casa não é só do portão para fora, né? A nossa casa não é só do portão para dentro, né? A gente tem que enxergar a nossa casa também do portão para fora, né? Como parte da nossa casa, né? As áreas públicas são parte da nossa casa, é a parte onde a gente tem os nossos espaços de convivência, nossos espaços de lazer, nossos espaços de interação. Então, a gente tem que pensar em manter e fiscalizar, a gente como cidadão, né? E fiscalizar aqueles espaços e entender que aquilo também é de responsabilidade nossa. Então, a gente leva um pouco essa mobilização para os espaços onde tem esses destinos irregulares, né? Faz todo esse trabalho de conscientização para que as pessoas sejam, né, os fiscalizadores também da área. Porque se depender só do município, de uma estrutura municipal para poder fazer fiscalização, é muito complicado, né? Então, é importante que você faça a mobilização da própria comunidade, para a comunidade entenda a importância de ela estar fiscalizando, de ela estar acompanhando, de que se a pessoa está jogando lixo, é como se estivesse jogando lixo no quintal dela, né? Então, a gente sempre consegue aí um trabalho legal, aí, principalmente quando a gente envolve as associações de bairro, as lideranças dos locais. Isso é muito importante, né? Você trabalhar junto com as lideranças aí, para você conseguir reduzir esses pontos, né? Então, quando você consegue trabalhar essa área e modificar uma área que era um problema para uma área que vira um centro de convivência, um parque, um jardim, uma área bonita ali que a pessoa, né, se identifique e goste daquilo para tomar conta, eu acho que esse é o caminho, né? Acho que essa questão de colocar a placa de proibido jogar lixo e colocar caçamba, eu acho que não é mais uma solução. Eu acho que acaba agravando mais ainda o problema, né? Então, como que eles saíram desse problema? Então, aí a gente tinha um problema aí de 178 endereços usados regularmente para descarte de lixo entulho. A prefeitura sempre teve custo para o recolhimento dos resíduos descartados e os moradores se incomodam com o transtorno causado, né? Então, a solução foi 336 funcionários da administração pública participaram como voluntários para a reutilização dos 11 espaços, com a remoção de lixo, limpeza, pintura de muros e calçadas, paisagismo, placas e educação ambiental, né? Então, junto com a educação ambiental também, a gente pode colocar a mobilização social, né? Que é tão importante quanto educar é mobilizar as pessoas para que elas se envolvam. Aí teve também o acompanhamento do vice-prefeito, secretários, e a instalação de 12 pontos. Porque também não adianta a gente ir lá, limpar a área, pintar, revitalizar, e você não fornecer para a sociedade uma área correta para ele poder destinar. Aí você vai falar, aqui não pode. Ele vai falar, pô, tá, então eu vou mandar esse material para onde, né? Então, a gente precisa dar uma solução e dar uma condição para que a própria população, né, que tenha consciência, consiga levar esse material e destinar para um lugar correto. Então, o município ele também precisa disponibilizar esses pontos. Aí está o resultado do Bernardo, né? Então está aí a revitalização da área. Tem uma área proibida de jogar lixo aí, mas vocês viram que ele revitalizou, colocaram alguns pneus, um plantio. Então tem diversas formas aí de você revitalizar uma área. Aí eu vou trazer aqui um vídeo que é o caso de Jundiaí, que ele é referência, né? Na época eu fiz especialização de gerenciamento de resíduo lá no Senac, em Jundiaí. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto. Foi em 2014 que eu comecei minha especialização, acho que formei em 2017, e a prefeitura estava com uma parceria aí com o governo alemão. Eu tive a felicidade aí de pegar esse período, né? Então,
eu aprendi muito nessa pós-graduação minha. Quase 70% da minha sala ali era o pessoal que era responsável pela gerenciamento de resíduo ali da cidade de Jundiaí, que a pós-graduação ali, ela veio também para poder capacitar esse pessoal ali do município. Então, a gente teve algumas experiências ali, eu tinha os professores ali que vinham da Alemanha também para dar aula para a gente, então foi uma oportunidade muito boa aí. E Jundiaí, ela é referência em processamento de resíduos de construção civil no Brasil, né? Acho que é esse vídeo aqui, a matéria. O vídeo está na próxima. Peraí, pessoal, que demora um pouco para carregar. Vamos lá. Esta é a SBR em Jundiaí, no interior de São Paulo. Uma das 4 unidades que são administradas pela empresa, pioneira no beneficiamento de resíduos da construção civil. É considerada a maior do país no segmento. A usina recebe todo o entulho que é gerado na cidade, de caçambas e dos ecopontos espalhados nos diversos pontos do município. São 300 caminhões por dia. Para fazer a gestão, a SBR implantou na cidade um sistema integrado, inteligente e virou referência nacional. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tratam de forma adequada o entulho gerado pela construção civil. Isso não é só um problema ambiental, é também um desperdício de dinheiro. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, quem joga entulho em qualquer lugar pode ser multado em até R$8.000. Ecopontos estão espalhados pela cidade e o morador pode descartar aqui até 1 tonelada de resíduos de graça. Já as caçambas contratadas precisam ser registradas pelas empresas e são monitoradas. Todo o entulho recolhido na cidade é trazido para esta usina, que funciona numa parceria público-privada. São 200.000 toneladas por mês. O material é armazenado e classificado. E depois de passar por essa máquina, vira areia e pedras de vários tamanhos. Todos os produtos reciclados voltam a ser usados em muitas obras. Este professor de sustentabilidade diz que para os projetos darem certo é preciso mais que integração. Um bom trabalho de gestão política, educação para a população e criação de modelo econômico que seja, de um certo modo, benefício para todo mundo. Canoas sofre com os mesmos problemas que Jundiaí já teve um dia. Dezenas de pontos de descartes clandestinos. Sujeira por todos os lados, que acumulam água, um risco para a transmissão de doenças como dengue e chikungunya. Para resolver os problemas, a SBR projetou e está colocando em andamento o mais amplo sistema de gestão de resíduos já desenvolvido pela empresa. Quase 100 pessoas serão contratadas. O monitoramento vai usar tecnologia de ponta. Será online, com indicações coloridas na fiscalização das caçambas. Nas ruas, agentes analisam o material descartado e a situação das caçambas com smartphones. Na tela do computador, os ícones têm cores diferentes que indicam desde uma situação regular até as caçambas clandestinas, que são guinchadas e apreendidas. Os agentes de campo vão fazer a conscientização da população com panfletos. Os pontos viciados vão passar por limpeza. E para que ninguém encontre sofás e outros objetos grandes na rua, a SBR vai programar a coleta seletiva. Em muitos lugares, este trabalho é chamado de cata-treco. Em diversas áreas da cidade, mais de 20, serão criados pontos de entrega voluntária de materiais reciclados. Esta ação dá suporte ao pequeno gerador. Para este tipo de descarte, não haverá cobrança, de acordo com a quantidade de material. A empresa também vai fazer a gestão dos ecopontos da cidade, áreas que a própria população já descarta produtos e faz a separação. Quando a usina estiver em funcionamento, serão gerados diversos produtos agregados, desde as pedras classificadas por tamanho até a areia. Estes produtos terão alta qualidade, suficiente para serem usados em obras da prefeitura, trazendo facilidade para o serviço e economia na execução dos trabalhos. Outra alternativa é produzir os artefatos, piso drenante, big blocks, pavers,
que são pisos intertravados, guias. Aqui dá para ter uma ideia como eles podem ser aproveitados. Agora, a SBR está desenvolvendo outro projeto para aumentar a conscientização e proteger ainda mais o meio ambiente. A Usina do Saber vai ser implantada em todas as áreas de atuação da SBR. Os estudantes da rede municipal desenvolvem trabalhos na área de preservação e são convidados a visitar este espaço dentro da SBR, que tem uma casa construída com blocos feitos de material reciclado. 2 caçambas mostram que no processo de demolição existe a maneira errada com tudo misturado e a forma correta de fazer o descarte. Nesta área, os estudantes colocam os equipamentos de proteção individual e simulam a triagem dos materiais. Após a britagem dos resíduos da construção, os estudantes conhecem os agregados de vários tamanhos, produtos usados para fazer os ecoartefatos, ações que poupam o meio ambiente e garantem um futuro melhor para a população. SBR, transformando resíduos em... Pessoal, isso aí é um case aí de sucesso, né? Que eles estão implantando em Aguaí. Eu vou passar agora também outro vídeo aqui que fala um pouco sobre a gestão numa feira. Então, mostra um pouco como é que deveria ser o procedimento aí de uma gestão adequada aí dentro de uma obra, né? Então, eles fizeram a gestão de uma feira aqui, mas acaba se... conseguindo implantar isso dentro de uma obra também. Bota fora, ia para aterro, mas agora a gente... Que é o seguinte, todo o lixo gerado pela Casa Cor, que é um evento de decoração que terminou semana passada aqui em São Paulo, vai ser reaproveitado. Olha que legal. É uma parceria com uma empresa de consultoria em sustentabilidade, que aí envolveu os expositores, arquitetos, marceneiro, pedreiro, até o pessoal da cozinha e da limpeza. 95% do material aqui está sendo reaproveitado. Reaproveitar as cerca de 2.000 toneladas de resíduos produzidos na mostra surgiu há 2 anos. Alguns projetos que incluíam banheiros, cozinhas, imagina, são tampos de mármore, são tampos de pedras como silestone, enfim. Isso tudo era muito pesado e acabava não tendo um destino correto. Era urgente ter uma política de sustentabilidade. E a tal da sustentabilidade veio numa parceria com uma empresa que criou a campanha Sou Resíduo Zero. Agora é uma caçamba para cada tipo de material. A gente tem uma pessoa que a gente chama de goleiro, que o cara fica na frente dessas caçambas e quando vem a pessoa com o material, ele fala assim, ó, entulha para cá, gesso para cá, a gente destina corretamente todos os materiais. Antigamente, todos os materiais iam para aterro sanitário. Então, eles davam uma destinação correta, não ia para lixões ou bota fora, ia para aterro, mas agora a gente deu uma destinação mais nobre. A fartura de material reciclável a gente vê em números. Praticamente as 276 toneladas de entulho foram para reciclagem. As 103 toneladas de madeira também. 117 toneladas de gesso agora vão ser usadas para aumentar o volume de cimento. E resto de comida, o tal do lixo orgânico, passou por um processo de compostagem e virou adubo para uma horta do Jockey. Além da reciclagem, outro destino é a doação. Já escolheu alguma coisa? Não dá para se dar esse luxo. O que vier é lucro, aí a gente sempre usa. A gente constrói rampa de acesso, todas as crianças andam de cadeira de roda. Então a gente tenta dar um pouco de decência na vida deles, né? E a gente está aqui só esperando para poder levar embora. Vai sair daqui hoje com um sorrisão no rosto. Nas nuvens. Hoje vai sair bem, hoje vai estar. O dia está ganho já. Pessoal, então a gente viu aí um case aí de sucesso, né, que é Jundiaí, e está sendo expandido aí para outros municípios, né, da região sul, norte, e a gente viu a importância aí, como é que é feito o gerenciamento nesse case aí da questão dessa feira que teve, e
E a importância que tem de ter uma pessoa ali responsável, né? Até falou a questão do goleiro, né? O cara que fica ali recebendo todo o resíduo e coordenando a equipe ali para que faça a destinação de forma correta, né? Eu acredito que seja uma solução aí legal aí para as obras, né? Ter uma pessoa responsável ali dentro da obra que vai fazer todo esse gerenciamento e essa classificação do material gerado. Aí dentro do processo também a gente viu a importância de ter tecnologia envolvida, né? A gente viu aí o exemplo aí do que vai ser implantado, de você ter esse monitoramento, né? A gente precisa aproveitar a tecnologia que a gente tem, que é uma forma de facilitar e acompanhar a fiscalização de qualquer processo. A gente viu que é bem legal lá a questão de cadastramento aí das caçambas, a classificação por cor, por regular e irregular. Então, existe diversos programas aí, processo de monitoramento aí que facilita a gente fazer a gestão dos resíduos, né? Então, pensando nisso, até o sistema aí do Estado criou o SIGOR. Para quem não conhece aí, o SIGOR é um sistema estadual de gerenciamento online de resíduos sólidos, uma plataforma, uma ferramenta que o Estado de São Paulo disponibiliza, né, para o empreendedor. Então, ele é uma ferramenta que tem por objetivo auxiliar o monitoramento da gestão dos resíduos da construção civil, desde a sua geração, transporte até a destinação final, onde faz o monitoramento de toda a cadeia, aí desde a geração até a destinação final, comprovando que aquele empreendimento aí fez todo o gerenciamento correto, né? Então, ele foi instituído pela CIMA 27 de 2021 e permite o gerenciamento de informações referentes ao fluxo do resíduo de construção civil. Então, ele vem aí, né, ele compreende os resíduos provenientes da atividade de construção civil, que são aqueles que a gente colocou aí dentro, né, que eu expliquei um pouco da geração aí dentro da CONAMA. Eu trouxe um vídeo aqui rápido também, que mostra o município que também faz o gerenciamento e que faz a alimentação da sua gestão pelo SIGOR, né, que foi um dos primeiros municípios aí que começou a utilizar a plataforma. Eu gosto de trazer alguns vídeos, pessoal, porque eu acho que fica bem ilustrativo, eu acho que dá para entender bem legal o que a gente acaba falando. Eu acho que o vídeo ele é um instrumento bem bom aí para poder demonstrar um pouco do que eu estou expondo. Na limpeza urbana, Rio Preto é referência na gestão de resíduos da construção civil. Eles são coletados e processados na usina de reciclagem. Sendo transformados em areia grossa, brita e pedriscos. Matéria-prima utilizada na fabricação de mais de 30 tipos de produtos, como tubos, guias, bancos. Rio Preto é também o primeiro município do estado a implantar e a utilizar o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, o SIGOR. Ferramenta que auxilia no monitoramento da gestão dos resíduos desde a sua geração até a destinação final. Então, pessoal, quem se interessar, acho que pode acessar o site do SIGOR. Ele é bem interessante, bem completo aí para quem trabalha na área de construção. Acho que é uma ferramenta super importante aí para orientar aí, para conduzir o gerenciamento do resíduo. Aí, como a gente estava falando, né, da importância de um município dispor de uma estrutura aí para a população de ecopontos, para o pessoal conseguir ter um local para destinar, né, porque quando a gente fala aí de destinação irregular, de pontos viciados, e de a gente trabalhar essa mobilização e cobrar isso da sociedade, eu acho que é importante que o município tenha uma estrutura para poder receber e para poder atender essa comunidade. Então, um caso que eu fui conhecer foi do Ecotudo, lá os ecopontos que foi implantado lá em Votuporanga. Eu achei bem legal o ecoponto deles, são bem completos, recebem diversos tipos de resíduo, e eles fazem o reaproveitamento e tratamento de quase tudo material que recebe. Foi uma experiência bem legal que eu conheci lá. Até uma coisa que eu achei que, assim, pensando em outros tipos de resíduo, né, saindo um pouco da questão da construção civil, mas que entra na classificação e que é importante ter isso no ecoponto,
que eles recebem até animal, né, animal morto, que é um problema, quando a gente fala, assim, é um problema muito grave, né, dos municípios de animal morto, né? A gente normalmente não tem um destino adequado desse tipo de material, porque, infelizmente, por mais que a gente tenha o animal de estimação, mas ele acaba sendo um tipo de resíduo, né? Um tipo de material que contamina também o solo, né? Então, lá eles têm até destinação lá para animal morto, tem um trabalho bem legal que eles desenvolvem também, que é com destinação de roupa, sapato, então lá tem uma troca disso. Então, eu trouxe um vídeo aí que vai explicar bem como é que funciona esse ecoponto, que eu acredito que é uma referência aí que bastante município pode seguir. É um trabalho que dá muito certo, você vê lá que a cidade quase não tem problema mais com problema de destinação irregular, enfim, eles colocaram um ecoponto em cada região da cidade, então toda a cidade lá é contemplada por essa estrutura, fizeram um trabalho bem legal lá de educação, então a população é muito envolvida dentro desse processo. Então eu vou passar esse vídeo aí que mostra um pouco sobre o ecoponto lá de Votuporanga. E aí, como que tá o seu quintal? E aquele quartinho da bagunça? Com o ano começando, é bom a gente dar uma olhada e descartar tudo que não vai servir mais, né? Assim evita muitos problemas. Aqui em Votuporanga nós temos o Ecotudo, que recebe até aquelas garrafas e plásticos que ficaram de monte aí depois das festas de fim de ano. Entulho, livros, móveis. Tudo isso descartado no meio ambiente poderia causar sérios problemas para a nossa saúde. E são muitos. Mas em Votuporanga, essa realidade foi transformada. Na cidade, são 3 unidades como essa que recebem o nome de Ecotudo e que atendem moradores das zonas Norte, Sul e Oeste. O serviço busca conscientizar a população para que não faça mais o descarte de lixo em locais como córregos, vias públicas e terrenos baldios. Os números comprovam que esse trabalho tem dado certo. Só em 2019 foram cerca de 7 toneladas de materiais inservíveis descartados desses espaços. O Ecotudo, ele é um diferencial, primeiro que recebe tudo que você tem na sua casa, né? Então, às vezes as pessoas querem trazer do comércio, da indústria, não pode, mas é tudo e esse é o grande diferencial. Também associado ao fato de ser um ambiente coberto e com piso. Por exemplo, hoje é um dia chuvoso que estaria com muita dificuldade das pessoas fazerem o descarte, tanto na hora da chuva como depois, né? Um ambiente de barro e tal, um ambiente de poeira na época da seca. Então, com isso, incentiva as pessoas a fazer o descarte regular. Elisa é dona de casa e sempre que precisa vem ao Ecotudo. Nada de deixar entulho parado em casa. Primeiro não tem onde a gente descartar, né? Antes até tinha os caminhões quando eles passam e recolhem quando eles fazem aquela limpeza geral, né? Agora, fora da época deles passarem, eu não tinha onde descartar. E isso aqui é maravilhoso. A gente põe tudo aqui. Bem que atinge todo mundo. Uma garrafa que fosse jogada por aí demoraria no mínimo 4.000 anos para se decompor. A borracha, 600 anos. Já o plástico, mais de 400 anos. Ele funciona tanto como educação ambiental como sustentável, né? Onde o morador traz o seu lixo aqui em qualquer uma das unidades do Ecotudo, ele está abrigado de sol e chuva porque todos são cobertos e também porque ele é acompanhado com um funcionário onde ele é indicado a descartar corretamente seu lixo. Então isso cria também uma consciência ambiental e uma educação ambiental do seu descarte correto. Descarte que pode ser feito de segunda a segunda. Primeiro, que você cuida do meio ambiente quando você faz o descarte regular, por exemplo, no Ecotudo. E você também ajuda mais de 50 famílias da cooperativa de catadores, porque tudo que você traz aqui, que pode ter um destino ambientalmente correto, que gere recurso financeiro, vai para a cooperativa de catadores, não vai para a Saev, vai para as famílias carentes dessas pessoas que contribuem também com o meio ambiente em Votuporanga. Pode vir de segunda a segunda, das 8 da manhã até as 8 da noite. Ela pode trazer todo o lixo que seja residencial. Ela é indicada com funcionário, onde já tem o descarte correto.
É isso daí, muito simples, né? Fácil demais, tá? O Ecotudo Norte fica na Avenida 7, o número é 2440, no bairro Distrito Industrial 1. O Ecotudo Sul atende ali o pessoal na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Avenida Francisco Bueno Baeza, no bairro Jardim das Palmeiras 1. Já o Ecotudo Oeste, o mais novo, né? Fica no alto da vicinal Nelson Bolotário, ali na Subida da Morte, não tem desculpa, tá bom? Mas, infelizmente, mesmo aí com essas 3 unidades, ainda tem pessoas que insistem em descartar o lixo de forma incorreta. Aí vale lembrar que a pessoa tem que pagar uma multa e também é aplicada para quem estiver ajudando a fazer essa ação, tá? Quando a infração for de responsabilidade de proprietário de estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço, a licença de funcionamento vai ser cancelada na 3ª reincidência, então é bom ficar em alerta, tá? Pessoal, bem legal esse case aí de Votuporanga. E a gente viu da importância de ter regulamentação da área, né? De ter fiscalização, de ter como aplicar multa, né? Porque até uma experiência que eu tive quando eu trabalhei no órgão público, que a gente pegava bastante irregularidade, na hora que a gente queria multar e atuar a pessoa que estava causando aquela irregularidade, a gente não tinha instrumento, né, jurídico e fiscal para poder cobrar a infração, né? Então, a primeira coisa que eu fiz até quando eu entrei no município lá, que comecei a identificar isso, não só de resíduo, mas de queima, de lixo, de problema de corte de árvore, de plantio de árvore inadequada. Então, a gente via que o município ele não tinha nenhuma regulamentação, né? Então, fica difícil a gente criar uma fiscalização se a gente não tem uma regulamentação para isso. Então, eu trouxe aí 2 slides aí finais aí para a gente poder refletir um pouco sobre essa gestão, né, como mudar essa lógica aí da cadeia de resíduos. Então, a gente pensando em todos os envolvidos aí, né, desde o poder público, geradores, né, o pequeno e grande, os prestadores de serviços e os destinatários, né, pensando dentro dessa cadeia. Então, é importante que a gente, né, traga aí o porquê, né, pelo propósito que motiva cada uma das partes, né. Então, por que é necessário que a gente faça isso de forma correta, né? Qual que é o impacto que isso gera na sociedade, qual que é o impacto que isso gera na saúde, na infraestrutura, porque tudo que a gente faz de forma irregular reflete na nossa qualidade de vida, reflete na nossa forma de viver na cidade, na infraestrutura, na poluição. Então, quando a gente entende o propósito daquilo, né, não é só para... porque o pessoal tem muito essa ideia de proteger o meio ambiente e tal, porque a gente tem essa imagem errada, né, de enxergar a gente separado do meio, né? Que, na verdade, a gente faz parte do meio ambiente, né? A gente é mais um ser vivo aí dentro do planeta. Então, até quando a gente fala aí de proteger o meio ambiente, acho que mais do que proteger o meio ambiente, a gente tem que proteger a raça humana, né? Porque quando a gente fala de proteger o meio ambiente, nada mais é do que proteger nós mesmos, né? Porque o planeta vai ficar aí, né? Eu acho muita prepotência do ser humano aí falar que vai acabar com o planeta, né? Eu acho que a gente vai acabar com as condições que a gente tem de viver na Terra, né? A gente não vai ter água de qualidade, recurso para poder sobreviver, então possivelmente o mundo vai estar aí, a espécie humana ela vai ser extinta, mas o planeta ainda vai estar aí, né? Então, o que a gente tem que proteger é realmente as condições do planeta para a gente conseguir continuar vivendo nele, né? Então, acho que essa é a ideia de preservação, né? Então, quando as pessoas entendem esse propósito, né, de entender que a gente precisa pensar nessa questão, né, de realmente manter essa questão do ambiental e manter essa questão do recurso, né, para que a gente sobreviva. E manter e levar esse propósito para as pessoas, da importância de que cada um tem dentro desse ciclo, né? Cada um tem a responsabilidade compartilhada, aí, que a gente fala bastante, e entender o papel de cada um dentro desse ciclo, né? Aí vem o poder público, né, pensa numa cidade mais limpa e funcional, trazendo qualidade de vida para o cidadão, né? E a gente pensa nos problemas aí que causa aí com a destinação incorreta de resíduos, né, como a criação de vetores, de doenças, o gasto público com a recuperação dessas áreas impactadas, enfim, e criar programas aí que valorizem a sustentabilidade aí do meio ambiente. Aí dos geradores, né, que se sentirem parte do coletivo, se preocupar com uma obra mais limpa, que vai contribuir para uma cidade mais organizada e sustentável. É importante que o gerador também entenda o papel dele dentro de todo o processo, né, de se preocupar com isso, entender qual que é o impacto que ele vai gerar
né, pela uma destinação correta do material, e por não, né, seguir as normas aí, entender por que tem que seguir a norma, né? Por que a norma é criada, né? A norma é criada para poder evitar impacto, para poder fazer de forma correta, né? Então, é importante entender por que precisa seguir norma, né? Nem quando a gente pensa aí de uma forma mais clara, pensar aí que nem o uso de cinto de segurança, né? A gente não usa o cinto de segurança porque é lei, né? A gente usa para poder proteger a nossa vida, né? A gente sabe se a gente bater um carro sem cinto, a possibilidade de a gente ter um grave ferimento aí, ou até chegar a óbito, é muito grande. Então, o cinto precisou fazer lei para isso, né? Mas o objetivo principal do uso do cinto é proteger a nossa vida, né? Então, é isso que a gente precisa entender um pouco, tanto da questão de direção de resíduo, né? Entender por que é importante a destinação correta, né, desse material. Aí o prestador de serviço, né, ele é o elo principal entre quem gera e quem trata corretamente o resíduo. Então, ele é importantíssimo dentro desse processo, né, porque é da onde o material vai sair, para onde ele vai ser destinado, né? Então, se ele vai ser destinado para um lugar correto, irregular, ou para um lugar irregular que tem licença, que faz todo o procedimento correto de tratamento, ou recuperação, ou mesmo disposição final adequada. E o destinatário, né, que é responsável pelo tratamento adequado do resíduo, colaborando para uma política pública que beneficie o cidadão, a prefeitura e o meio ambiente. Acho que é isso, né? Acho que fica essa reflexão aí da importância, né, de cada profissional aí, pensando na engenharia, né, de cada profissional aí dentro dos processos, de a gente como profissional da área da engenharia, como vai desenvolver um projeto, como vai, tanto da parte civil, como da parte ambiental, como da parte de gestão pública, a gente entenda toda a responsabilidade nossa quando a gente está desenvolvendo o projeto, a importância de a gente enxergar todos esses aspectos, né? E a importância de cada etapa dentro do processo, né? E a população, né? Acho que muito da solução nossa para resíduo vem muito da própria população que gera o material, né? Como eu falei aí no começo, a gente, pela forma incorreta que a gente, gerador, tem de separar o material e de colocar o material aí para coleta, muitas vezes isso inviabiliza o processo de tratamento, né? Então, a gente precisa refletir nisso e entender a importância nossa aí dentro desse processo. Bom, é isso, pessoal. Fico à disposição. Queria agradecer mais uma vez aí. Espero que tenha trazido algumas informações aí importantes. E fica meu contato na apresentação e fico à disposição para perguntas aí, para quem tem alguma dúvida. Mais uma vez, obrigado. Muito bem. Parabéns, Mauro Mendes Filho, pela palestra aí. Deu uma aula para nós aí de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu peço a gentileza de todos aqueles que puderem, vamos abrir as nossas câmeras para nós registrarmos esse momento. Por favor, peço a gentileza, aqueles que puderem. Enquanto nós estamos abrindo as nossas câmeras, dá um recadinho aqui, ó. Lembrando que todos terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam à pesquisa de avaliação. Daqui a pouco nós vamos colocar no chat aqui o link para vocês baixarem e responderem a pesquisa de avaliação. Não adianta querer responder agora, só depois que termina o evento, tá bom? Olha lá, o link para avaliar o evento. Olha aqui, vamos ver o chat que tem aqui. Vamos lá. Certo? Print feito. Antes nós lemos o chat, vou passar para o nosso presidente, o engenheiro Flávio, para fazer suas considerações iniciais. Por gentileza, engenheiro. Sim, que considerações, hein, cara? Para eu que não tinha noção dessa área, relembrando também um passado aí que a gente ajudava a gerar resíduo mesmo, a gente fazia umas coisas erradas. Mas muita excelente palestra. Confesso que agregou para mim. Não é a minha área, confesso que eu sou mecânico, mas para mim foi bem explicado. Dar os parabéns também para o Maurício, né? Aquela tranquilidade de falar. Isso para mim é muito, o palestrante é essencial, a qualidade e a experiência que ele tem. Para mim, agradavelmente foi essa palestra.
Parabéns para ele, né? Todas as pessoas também que estão aqui até agora. E vamos... Eu também tenho uma dúvida já, se eu quiser, posso falar, Fábio? Pode sim. A minha dúvida é a respeito... Eu sou o gerador de resíduos, certo? Uma empresa lá. Se eu misturar todos esses resíduos, eu vou pagar um valor diferente se eu já separar dentro da minha empresa? É isso ou não? Depende muito da empresa que vai fazer a coleta, né? E a destinação. Normalmente sim, porque, por exemplo, se você misturar, né, um resíduo contaminante dentro de um resíduo que ele não é de classe 1, você acaba contaminando esse resíduo e acaba pagando mais caro pela destinação dele. Então, entendi, mas antes disso... Tá. Antes disso, vem alguém avaliar, então, o que eu estou gerando ou não? Ele vai esperar chegar lá na empresa dele? Depende da classificação do teu material e para onde você vai destinar, né? Depende muito da classe do teu material. Entendi. Mas um exemplo, assim, pegando um pouco desse lixo que você falou, é realmente, por exemplo, você tem um material que ele entra na classe 2 que pode mandar para um aterro comum, né? Que lá cobra 150 toneladas. Aí, de repente, você pega e contamina isso com um produto contaminante. Aí esse material ficou contaminado. Aí você precisa mandar para um aterro classe 1 que às vezes cobra 300, 400 reais por tratamento. Entendi. Então, pode gerar esse passivo para você, por estar misturando esse material. Entendi. Beleza. Principalmente quando você tem uma caçambinha na frente da casa, viu, presidente? E vai lá um vizinho e coloca uma latinha de tinta bem pequenininha ali. Acontece bastante, viu? Nossa, daí aquela caçambinha, aquela caçamba custa caro. Tem algumas caçambas que tem o monitoramento e tem algumas que tem até uma lona, né? Tem algumas que tem até uma lona para evitar isso aí, né? E é uma surpresa, né? Na hora que você vai ver a caçamba, o cara colocou... Você chega na cobertura dela, tem tudo bonitinho. Na hora que você despeja ela, começa a brotar as coisas dentro dela. Tinta, thinner, tudo que você usa aí dentro de uma obra. Mas realmente corre esse problema de você contaminar o resíduo, sabe? Acabar entrando na classificação de resíduo perigoso por estar contaminado, né? Entendi. Não, beleza. Muito bem. A G. Santo Lopes, o primeiro nome, ela fez aqui uma... obrigada pela palestra, ótimas propostas para a solução dos resíduos sólidos nas nossas cidades. O monitoramento IPEA aqui, a Mariana, né, que está representando o IPEA aqui essa noite, muito obrigado. A Vilma Momesso, ótima palestra. Então, se alguém agora tiver o desejo de fazer alguma pergunta, alguma consideração, uma colocação, só abre o áudio e pode ficar à vontade para fazer pergunta, tá? Pessoal, meu contato também está na apresentação, eu fico à disposição de todos, viu? Se tiver alguma, no dia a dia aí, tiver algum problema, alguma dúvida aí que eu possa vir ajudar aí, eu fico à disposição de vocês também. Sim. Lembrando que a apresentação vai ser disponibilizada para a associação, o Mauro já me disponibilizou, depois na prestação de contas. Esse vídeo também está sendo gravado, a gravação vai para a associação. Eu fiquei sabendo também que a associação tem um canal no YouTube, depois é só entrar em contato ali com a Camila, né? Camila, que é da secretária, né? Isso. A Camila, é Camila, né? Isso mesmo. Isso, daí só depois eu quero assistir, ela vai indicar onde é o canal ali da associação ali, para vocês baixarem e assistirem esse vídeo, ok? Mas isso só a partir da semana que vem, viu? Depois do feriado. Tranquilo. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai para os encaminhamentos finais. Eu acho que é isso mesmo. Não tem, né? Não. Você falou tão bem, ó, ou você inibiu, Mauro, as pessoas, ou você falou tudo completo, viu? Então, vamos para os finalmente, então? Eu vou passar a palavra para o Mauro, para fazer as suas considerações finais. Por favor, Mauro.
Bom, pessoal, mais uma vez agradeço aí a todos pela oportunidade. É sempre, né, como eu falei no início, é sempre uma honra estar palestrando aí no CREA. E mais uma vez reforçando aí a importância desse canal aí que a gente tem de troca de conhecimento, né? Eu acho que é fundamental isso. A gente aprende muito, né? Tanto falando, palestrando, quanto ouvindo as dúvidas e trocando experiência aí com o pessoal. Acho que isso é muito válido. Parabenizar o CREA, a associação aí pela iniciativa, né? E agradecer aí todo mundo que esteve presente aí participando desse evento nessa noite, ao presidente aí, Flávio, mais uma vez obrigado. E é isso, pessoal, fico à disposição, meu contato está na apresentação que vai ser disponibilizada, e qualquer dúvida aí eu fico à disposição de todos. Mais uma vez, boa noite e obrigado a todos novamente. Muito bem, Mauro. Eu gostaria também de agradecer ao Flávio, ao Lucas, a oportunidade de nós mostrarmos nosso trabalho, nossa empresa, né? E, quem sabe, o início de uma parceria com a associação aí de Itapira. E, para finalizar nosso evento, passo a palavra para o Flávio, engenheiro Flávio, para fazer também o encerramento do nosso evento dessa noite. Sim, agradecer de novo ao Mauro, né, pelo conhecimento do assunto, que isso para mim é importante, e que eu acompanho também. Na verdade, eu sou do sistema, né, do CREA Confé, e participo de várias reuniões aí em outros eventos que tem no CREA. E parabéns mesmo ao Mauro pelo conhecimento, que nem você comentou. O palestrante, quando ele tem o conhecimento e vai com a didática do começo ao fim, não chega no final, não vai ter dúvida mesmo. Parabéns também aí o Fábio aí pela organização, né? E boa noite a todos, e como você comentou, né, vai estar disponibilizado no YouTube, depois a gente passa aí o link para o pessoal, e o pessoal também que assistiu, né, que há de assistir, que indique esse vídeo para outros profissionais da engenharia, e que sempre vai repassando que o conteúdo é muito interessante mesmo. Parabéns a todos aí, e uma boa noite. Boa noite a todos. Baixam o link certificados liberados, tá bom? Responda a pesquisa de avaliação. Se alguém tiver alguma dificuldade para baixar o certificado, às vezes devido ao bloqueio de antivírus, alguma coisa, é só entrar em contato com a associação, a gente auxilia, ok? Boa noite e até a próxima. Pessoal. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Parabéns, Maurão, pela pessoal. palestra. Valeu, Falou, Fábio. Abraço. Até mais, Lucas. Obrigado, Falou, Flávio. Flávio. Obrigado a todos aí. Tchau. Falou. Tchau.